Bom dia. Vamos iniciar nossas reflexões matinais. Bom dia, Sandra, aqui no Instagram. Vamos conversar hoje, nessa manhã, sobre um tema muito importante e, ao mesmo tempo, muito polêmico, que são os obstáculos à cura. Bom dia, Lin. E o que seriam os obstáculos à cura? São fatores internos ou externos que obstruem a ação do medicamento restituindo a saúde. Então, ou agem neutralizando o medicamento, ou agem neutralizando a nossa reação e a nossa possibilidade de defesa. E isso está muito ligado com a nossa vida moderna. É aquela parte da medicina, das orientações, que nos afastam do que nos adoece. Então, isso aí se mistura um pouco com uma pedagogia e com os conhecimentos que a gente vai adquirindo sobre como o ser humano reage, como ele procede, como o corpo procede para restituir o estado de saúde. Basicamente, aí entram todas as dietas e as questões de higiene geral. Bom dia, Luiz. Então, é um tema muito amplo, eu vou falar em alguns encontros, porque, dado a importância, a gente tem que aprofundar algumas coisas, né? Em linhas gerais, nós temos recomendações que o médico tem que fazer para cada estado de doença. Então, sempre tem que ter uma avaliação clínico-dinâmica de como está o paciente, né, com as suas queixas, em diversos níveis. Então, existe um nível biopsíquico-social, e o homeopata também olha por um nível que a gente chama de dinâmico, ou alguns falam em energia, como eu posso, de alguma forma, medir a vitalidade daquela pessoa. E o Hahnemann já faz várias observações interessantes quanto a isso, sabe? E a observação dele pode ser muito acurada, uma porque as condições de vida eram muito mais tranquilas naquela época, né? E eles tinham condições de fazer uma observação e um tratamento mais acurado. E aqui tem uma questão, se é espiritual também, a avaliação também tem que entrar nesse âmbito, apesar que nós não vamos tratar com homeopatia o espírito, mas o espírito é o que deve estar livre. Então, a nossa avaliação deve levar em conta a questão espiritual do paciente. Isso assume uma importância muito grande quando, por exemplo, nós sabemos que hoje o psiquismo está invadido por uma série de transtornos, tanto decorrente da quarentena, quanto do medo da pandemia, quanto dos transtornos políticos e sociais que a gente está passando, e novos fora as questões pessoais. Então, os indivíduos estão sofrendo de muito diagnóstico de depressão. Eu falo que estão sofrendo de um diagnóstico, porque nem sempre é depressão, mas é taxado como depressão, e uma quantidade imensa de medicamentos psicotrópicos que põe o Brasil como o segundo país no consumo de psicotrópicos, atrás apenas dos Estados Unidos.
Então, é interessante a gente ver que os dois países que estão com pior desempenho em relação à luta contra a pandemia e a adesão à quarentena é os Estados Unidos e o Brasil, os países que mais consomem no mundo psicotrópicos. Ou seja, o que eles estão fazendo com isso? Outro conceito que a gente já abordou aqui, que é a supressão sintomática. A supressão seria quase que um mecanismo de retroflexão do sintoma, ou seja, jogar o sintoma para dentro, em vez de resolver. Então, é um pouco isso que o medicamento psicotrópico faz. Ele segura o quadro mental e joga os transtornos para dentro. Então, podemos ter uma supressão mental e a mente é importantíssima para a liberação dos processos vitais, né? Haja visto que nós, 1/3 da vida, passamos dormindo e no sono nós passamos pelo inconsciente uma limpeza de todo o nosso processo, depois cognitivo, vigil, né? Ele passa por uma limpeza à noite através dos sonhos, né? E no processo de evolução pessoal, recebe informações do inconsciente através dos sonhos. Então, quando a gente toma o psicotrópico, a gente corta essas conexões. Muitas vezes a pessoa deixa de sonhar ou tem uma profusão de sonhos desconexos. Então, ela sai do seu processo natural interior. Então, vamos dizer que já seria um processo de higiene geral e de dieta de vida, a gente olhar para as nossas tristezas e não simplesmente taxar tudo de depressão, né? E tomar um medicamento que suprime. Não, fazer o tratamento, e aí é importantíssimo a conversa com o médico homeopata, porque quem se trata da psicologia sabe que em alguns períodos o tratamento provoca muita reação. Então, o tratamento psicológico não é um tratamento inócuo, ele é um tratamento profundo. Então, eles têm que estar de acordo com a fase da doença da pessoa. Então, isso tem que ser avaliado individualmente com o médico. E se não houver jeito e a pessoa precisa do acompanhamento contínuo psicológico, ela deve estar sob tratamento homeopático, porque vão ter reações a todo momento. E ela precisa se reequilibrar a cada momento. Então, os momentos da vida vão se sucedendo, né? As dificuldades, as facilidades, né? Os êxitos e os fracassos. Então, a gente vai passando, principalmente pelas frustrações, que é o mais difícil, né? E temos que tomar cuidado, senão a gente também pode suprimir sintomas mentais. Qual a importância disso? É que eu vou jogar para dentro e a gente sabe que a mente é a fonte de todos os adoecimentos. Então, eu vou piorar o meu quadro geral. É muito comum a gente ver pessoas que estão com muitas medicações psicotrópicas, estão controladas, mas estão separadas do seu mundo afetivo. Não conseguem ter um mundo de relação à sua mão. Então, isso já era observado pelo Hahnemann, que a pessoa sob o tratamento da doença crônica, que é por onde nós todos começamos na homeopatia, né? Tem que tomar cuidado com os trabalhos muito burocráticos, muito repetitivos, muito mecânicos, onde ela tem que ficar sentada muito tempo. E eu acrescentaria que hoje, quando ela tem que ficar muitas horas diante da tela, ela tem que criar uma estratégia. Ela tem que caminhar, ela tem que se mobilizar de hora em hora, conectar-se com seu corpo para ver as necessidades fisiológicas, sede, necessidade de urinar, de defecar, de se alimentar. Buscar conversas com os familiares, reuniões onde ela possa
se expressar, evitar o excesso de estímulos eróticos, por exemplo, buscar leituras apropriadas, né? Tudo que hoje a rede social, por exemplo, transforma em transtorno, explorando na gente esse lado da nossa natureza que é mais frágil, porque não foi bem educado. Então, como aquele estudante que está muitas horas nos livros ou agora no computador, tem que ser orientado a fazer exercícios moderados, mesmo no dia que tem um mau tempo, ele tem que fazer alguma atividade manual para restituir a sua condição mental a um estado de maior possibilidade de reação. Senão ele não pode desenvolver a saúde. Então, os excessos de estresse contínuo, como a gente tem vivido, são os maiores venenos e os maiores impedimentos à cura. Então, é por aí, pelas orientações e prescrições higiênicas gerais, que o Hahnemann começa. Então, a gente vê que a higiene mental está em primeiro lugar. A gente tem que olhar trabalho, família, escola e depois relações comunitárias. E é um pouco nessa ordem, porque a energia que nos move no mundo, ela tem duas raízes principais. Uma é o afeto, que é a relação com os próximos amorosa, e o outro é o que eu vim fazer nesse mundo, que é o amor por mim mesmo, a minha realização, que é o trabalho, né? E depois tem as coisas que colaboram com esses elementos, que é o encontro íntimo, a família, a escolaridade, a filosofia, a arte e o sentido de religiosidade. Então aqui, mais uma vez, bom dia a todos, bom dia Tana, também entrou aqui na transmissão. Né? Eu vou começar então a falar sobre os obstáculos à cura, justamente pelo mais importante, que é o âmbito da higiene mental. Tá? Então, o entretenimento é outra coisa que assumiu um caráter nocivo no nosso meio, porque a gente tem que buscar maneiras de se expressar. E os entretenimentos leves, as festividades, as músicas, ir num lugar bonito, dar um passeio, isso é excelente. E muitas vezes isso é substituído por coisas muito elaboradas, que muitas vezes custam muito dinheiro e fazem aumentar nossas preocupações. Ou seja, para se divertir ou para ter um momento de lazer, se é que a pessoa tem algum lazer aqui em São Paulo, né? Muitas vezes ela está privada de todo o lazer, principalmente agora na quarentena, mas quando ela busca o lazer, às vezes busca formas de lazer também que deixam ela mais estressada. Então a gente tem que olhar que todas essas condições têm que entrar no nosso regime de vida. E no início do tratamento, principalmente, e esse início eu expanderia, devido ao nosso tipo de vida, para alguns anos de tratamento, a gente discute tudo isso com o médico. Até que se transforme em mim a minha visão da minha vida e das coisas que eu tenho que fazer para viver. Meu trabalho, minha família, minhas relações com a sociedade, né? Minhas buscas individuais. E daí eu entenda como eu devo proceder e possa livremente fazer minhas escolhas. Então, as escolhas livres, elas vão começar no indivíduo que está livre. Então, no começo, eu tenho que pensar que eu não estou entendendo, eu estou preso em conceitos que não me servem, eu estou preso em relações que já não me servem, eu estou muitas vezes preso em trabalhos que
não são apropriados para mim. Então, eu tenho que ir crescendo a minha relação com a vida, senão eu não consigo ter a força para fazer essas mudanças tão necessárias. Então, é muito menos do que a gente pode imaginar, como tem em qualquer revista ou qualquer folhetim até da televisão, que eu vou buscar um conselho ou dicas ou uma dieta e vou chegar em alguma coisa boa. Porque esses conceitos gerais que são tirados da observação em massa de indivíduos, eles são conceitos norteadores, mas não servem no nosso caso individual. Porque para cada um vai ter uma coisa que tem que ser apropriada para o seu momento. Então, para mim, não só para mim individualmente, que daí a gente até um dia pode conversar sobre isso, mas nós temos tipos psicológicos, nós não somos tão originais assim, mas quando entra na individualização, eu sou totalmente único. Então, eu tenho que levar a minha discussão interna até o nível de discutir individualmente quem eu sou, para onde eu vou. Então, quando eu chego nisso, muitas vezes eu estou preocupado só com a minha diabetes, ou só com a minha pressão alta, ou só com a minha dor. É isso que me leva no médico. Mas essa dor, esse diabetes, essa pressão alta, é reflexo da luta do meu organismo contra essas condições de vida. Então, no final, nós estamos sempre de maneira indireta, discutindo todo o nosso processo vital, né? Então, o médico é um indivíduo preparado para nos ajudar nessa travessia. Coisa simples, né? A gente não precisa dizer para ninguém, nesse âmbito do obstáculo à cura e da dieta, que fumar é errado. Todo mundo tem uma noção que fumar faz mal. No entanto, os indivíduos fumam. E, no entanto, para você retirar um vício, tem que ser uma coisa muito devagar, muito própria para aquele momento do indivíduo. Então, o médico homeopata nunca de cara vai proibir a pessoa de fumar, a não ser que ela tenha o sintoma pulmonar ou de secreção das vias aéreas, né, muito claro, porque daí está claramente contraindicado. Senão, ele vai tentar mudar as condições. Então, não, há alguns anos, né, teve um programa no Fantástico, um médico que ia ajudar as pessoas a parar de fumar. E se vocês lembrarem, esse programa não teve continuidade, porque as pessoas que tentaram parar de fumar de forma repentina, apenas por uma boa indicação que não se deve fumar, sofreram tantas reações e tantos problemas que muito provavelmente eles pensaram assim: melhor eu voltar a fumar, porque quando eu fumava eu era feliz. Então é a relação com a vida. Então a gente nunca deve mudar os padrões de reação das pessoas de forma abrupta, senão a gente tira a base aonde ela está apoiada, né? Então aqui tem um comentário, e ali está falando aqui que não existe uma receita porque somos indivíduos únicos. Exatamente. Então existem indicações gerais, que é o que nós vamos comentar aqui nesses próximos encontros, né? E dentro dessas informações que nós temos hoje, uma profusão de informações, né? Nós temos que olhar o indivíduo, olhar o seu momento de doença e fazer uma orientação apropriada. Então, nós vamos falar aqui de dieta, além dessas questões de higiene, que são importantíssimas, né? E sempre com esse filtro, essa lembrança, que a gente tem que discutir isso no nosso caso individual com o nosso médico. Ele tem que levar isso em consideração. Em linhas gerais, a gente vai corrigindo lentamente esses costumes, né, induzidos ou por uso de substâncias ou alimentos ou algumas coisas que não são mais puros e naturais.
né? E também aí entre os exercícios físicos, que tem que ser usado também com moderações e apreciação do momento de saúde da pessoa. E, em linhas gerais, moderação e bom senso, né? Que é o que o médico, pelo menos, deveria ter, né? E essas condições peculiares de cada paciente é que vão determinar a conduta e que vão levar a essa individualização da conduta, né? Então aqui, ó, tem uma lembrança aqui. Até alguns médicos fumam. Sim, porque é uma relação com a vida. Então isso aí entra padrões muito profundos, mecânicos nossos, que estão ligados aos nossos circuitos mais instintivos, mais emocionais. Não tem nada a ver com essa inteligência que todos nós temos de saber que fumar não faz bem. Todos nós sabemos. Então, o que é importante termos, então, é que vamos fazer um pouco de reflexão num terreno aonde entra um pouco essas especulações do dia a dia, né? E no momento vem a medicina assumindo um papel que deveria ser um papel de educador, mas é um papel muito mais de dar dica. Então não orienta normalmente o indivíduo e fica dando dica, e essas dicas são muito contraditórias, porque tem um ano que é proibido comer ovo. Depois tem no outro ano alguém chega e fala assim, não, mas ovo faz bem para tal coisa. Daí o pessoal volta a comer ovo. Daí um pergunta assim, mas pode fritar o ovo no óleo? Ou pode fritar o ovo na manteiga? E daí um fala assim, olha, é melhor fritar o ovo no óleo, não frite o ovo na manteiga. Depois alguém vem e diz, não, ó, o óleo é prejudicial, melhor fritar o ovo na manteiga. Então a gente fica dando volta, que nem aquele cachorro que está tentando morder o próprio rabo. E eu não tomo o meu caminho certeiro, que é saber o que é bom para mim. Eu tenho que saber o que é bom para mim. E eu vou discutir isso com o meu médico, que é a pessoa que sabe da minha saúde. O médico, lembra, ele não é só aquele que cura. Ele também é um conselheiro da saúde e ele sabe preservar a saúde. Então, ele tem que ter esse aspecto do humanismo mais integrado, né? E apesar dos médicos hoje terem uma formação muito técnica, existe um movimento muito forte humanista que é geralmente justamente para a gente restituir, né, esse caráter do médico como um amigo da saúde e um orientador do paciente, muito mais do que um curador que só dá remédio. Então hoje vamos deixar por aqui, mostrando que para a homeopatia nós já sabíamos pelo estudo que a gente vem fazendo que os sintomas mentais, qualquer que eles sejam, são em primeiro nível, aquilo que a gente olha primeiro. Então, não podia ser diferente em relação à dieta e higiene geral, porque é aí que se constrói os maiores obstáculos à cura. Então, se a gente não discutir isso com as pessoas, que é terrível discutir isso, né? Discutir hábito, né? Mudar um hábito de uma pessoa, pelo amor de Deus, é só a gente tentar mudar um hábito nosso, para ver o quanto custa. Então tem que ter muita necessidade, senão o que nós vamos pedir de início é uma moderação, até o ponto que a pessoa possa ter a sua escolha restituída e ela mesma se autodeterminar e saber para ela o que é bom ou o que não é bom. Então eu deixo aqui um abraço a todos, um bom fim de semana, né? Que possamos aí descansar, ter a nossa higiene da semana, né? É muito importante o descanso dominical, Dominus Day. Esse dia tem que abrir para a gente um outro processo que a gente vai viver semana que vem. Então, deixar um abraço a todos aqui, também entrando a Tana, Marlene,
Ele, Ricardo, não entendi direito. Sandra, né? Um abraço a todos. Vocês são heróicos aí de ficarem me escutando. Aline, bom final de semana, né? Grande abraço e que então a gente possa refletir com serenidade a nosso favor, né? E não ficar bravo, porque todos nós temos a nossa vida automática, né? Que está tomando conta e a gente precisa pôr um pouco de consciência e usufruir mais dessa coisa maravilhosa que é viver. Tá? Então, Luiz, um abraço. Até logo, pessoal. Até semana que vem.